E nós, numa transição, num contra-ataque deles, de 6-3, permitimos o golo. Isso temos que retificar, temos que corrigir, mas só com o trabalho é que conseguimos fazê-lo. Meus amigos, vocês escutaram o Vitor Pereira, que ele fala sobre corrigir alguns pormenores. Ele fala sobre o segundo gol do Vasco. O que aconteceu? O que precisa ser corrigido? Quais esses detalhes táticos que o Flamengo precisa ajeitar no seu esquema tático? Tanto ofensivo, tanto defensivo. Fica com a gente até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo na parte tática que o Vitor Pereira falou e vamos fazer uma análise especial em cima do gol do Vasco. O segundo gol do Vasco, o que aconteceu? Foi um erro individual que deu aquele jogo? Se nós olharmos somente para esse lado, é chover no molhado. O próprio Vitor Pereira falou de pormenores, corrigiu alguns aspectos. Ele fala sobre o princípio da transição ou do contra-ataque e ele fala da densidade defensiva do Flamengo. Era uma densidade defensiva com muito mais jogadores do que do Vasco. Era positivo para o Flamengo e mesmo assim o Flamengo tomou o gol do Vasco. Então é necessário olhar o jogo ao todo e não somente apontar foi erro do Fabrício Bruno, foi erro do Pablo, não. Tem muito mais coisas que iremos elaborar nessa análise tática. Escuta o Vitor Pereira e logo depois eu entro na parte tática. Assim, o Vasco cria-nos alguns problemas, essencialmente porque tem um atacante muito alto, tem um atacante que não é fácil controlar a primeira bola com ele, aposta muito na segunda bola, primeira bola no Pedro Raul e na segunda bola. Nos lançamentos laterais são uma equipa que aposta tudo também no arremesso lateral e nós numa transição, num contra-ataque deles de 6-3 permitimos o golo. Temos que retificar, temos que corrigir, mas só com o trabalho é que conseguimos fazê-lo. Vamos ter agora uns dias para trabalhar, mas seguir a mesma linha, às vezes mais consistentes, outras vezes para corrigir alguns pormenores. Mas isto é o trabalho de uma equipa, isto é a evolução de uma equipa que está a precisar de resultados para acreditar naquilo que está a fazer, mas tem dado provas de que entramos para dominar, entramos para pressionar, entramos para jogar, para propor o jogo, isso deixa-me satisfeito. Então vamos lá, galera, vamos falar do segundo gol do Vasco, o que aconteceu? Foi erro individual ou um erro coletivo? E ao meu ver, é um erro coletivo e é um erro de parte tática que precisa melhorar, como o próprio Vitor Pereira deixou bem claro, de corrigir alguns pormenores. Primeira coisa que nós temos que analisar é que o Flamengo, o Vitor Pereira gosta muito de utilizar o conceito do espaço, amplitude e profundidade. Ele explora muito essa amplitude, alargar bem o campo, como ele já falou. E quem faz isso? São os dois laterais, Mateuzinho e o Ayrton Lucas, como vocês estão vendo aí, os dois jogadores. E olha, se você reparar, o Flamengo fica bem ofensivo, porque o Flamengo consegue colocar 5 jogadores ali na última linha adversária, às vezes 6, chega com muita gente. O problema é gerado nesse setor do campo aqui, onde está o Thiago Maia e o Vidal, e os passos laterais nas costas dos nossos laterais. Luiz, por que o problema está ali? Alguns pormenores que o Vitor Pereira precisa corrigir. Primeira coisa que nós temos que analisar, o Flamengo aqui fazendo uma boa jogada, uma boa construção, tentando, né, romper a unidade defensiva do Vasco. O Vidal vai pegar essa bola e vai acionar o Arrascaeta aqui, que baixa no apoio frontal, receber essa bola de frente pro Vidal e de costa para pressão. Ao receber, ele vai ter tempo e espaço para poder receber essa bola, dominar e girar. Só que ele vai tentar acionar de primeira o Gabigol, que também já está baixando aqui no espaço, ó, para receber essa bola, para fazer uma tabela, para fazer uma triangulação se precisar. Então, uma jogada interessante. Tu pode reparar que o Ayrton Lucas aqui embaixo também, ele já vai se projetar para atacar os espaços. Então, os dois laterais do Flamengo subiram ao mesmo tempo. Assim, nós já fizemos vídeo aqui falando sobre alguns pontos negativos que isso gera para o time. Já vimos isso no Mundial e estamos vindo repetindo novamente. O que acontece aqui? Quando o Arrascaeta recebe essa bola, ele vai tentar acionar o Gabigol de primeira, tá lá, ó, ele vai tentar acionar o Gabigol de primeira, só que ele vai errar o passe. Repara que aqui o Ayrton Lucas também já estava se projetando, do outro lado você tem o Mateuzinho. E ao errar o passe, vai iniciar o quê? A transição
ofensiva do Vasco e a transição defensiva do Flamengo. Nesse momento aqui é onde nós temos que analisar alguns pormenores. Primeiro, o que eu vejo aqui, falta o que a gente chama de atacar defendendo o Flamengo. O que é atacar defendendo? Reduzir os espaços. Repara que o Vasco tem 3 jogadores livres aqui, ó. 3 jogadores livres aqui para gerar uma transição. E somente o Vidal está aqui para tentar impedir essa progressão. Então aqui já está um primeiro erro. Por ter os nossos 2 laterais muito avançados, atacando o espaço para se juntar à linha de ataque, isso deixa o Flamengo muito ofensivo, mas quando o Flamengo perde a bola, o Flamengo fica muito vulnerável nesse corredor do Ayrton Lucas e no corredor do Mateuzinho gerando espaço. E é justamente pelo corredor do Mateuzinho que o Vasco vai atacar. Então aqui iniciou a transição do Vasco. Nesse momento, o Flamengo tem que fazer uma pressão pós-perda muito rápido. Já fizemos vídeo aqui falando sobre isso. Se o Flamengo não conseguir pressionar o adversário nesse setor aqui, e o adversário conseguir escapar, ele vai ter espaço para conseguir progredir. Repara que o Vidal vai tentar antecipar aqui para dar carrinho, para impedir a progressão, e não vai conseguir. Isso vai gerar os espaços que o Vasco precisa. Aqui o que a gente fala de atacar defendendo, reduzir o espaço. Repara que até aconteceu, o Vidal está aqui, Thiago Maia está aqui, mas o Vasco ainda tem jogadores livres. E com isso, esse homem livre vai iniciar a progressão no campo de jogo. Vai sair do primeiro terço, entrar no segundo terço. E mesmo assim, o Flamengo consegue se organizar. E o próprio Vitor Pereira fala sobre isso. Aqui, o Flamengo, nesse momento, não faz mais pressão pós-perda, até porque não tem como. O que o Flamengo vai fazer? Correr para trás para estruturar, conseguir compactar ali e se juntar à linha de defesa. Isso vai acontecer. O Pedro Raul sai do corredor central, vai explorar o corredor lateral, justamente no espaço onde o lateral não está, e vai atacar os espaços. Aqui é onde o próprio Vitor Pereira fala sobre o princípio da densidade defensiva do Flamengo. Deixa eu até voltar aqui, ó. O que é densidade defensiva do Flamengo? É a quantidade de jogadores do Flamengo defendendo versus a quantidade de jogadores que atacam. Então, se a gente pegar nesse flame aqui, a densidade do Flamengo, tem aqui o Mateuzinho, então vamos contar o Mateuzinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próprio Vitor Pereira fala sobre isso. Só que ele fala 6 para 3. Só que aqui o que nós temos, se pegar aqui onde está a bola, nós temos 5 jogadores do Flamengo para 3 do Vasco. Então, uma densidade defensiva do Flamengo positiva. O Flamengo tem superioridade numérica de 5 para 3 do seu adversário. Só que tem alguns erros que vai acontecendo. Fabrício Bruno primeiro, ele vai dando muito espaço também nessa transição. Faltou um pouquinho de agressividade aqui no portador da bola, porque agora o time do Flamengo já está compacto. O Flamengo já tem superioridade numérica. Então o Fabrício Bruno poderia pressionar mais o portador da bola, que é o Pedro Raul. Não é um cara de tanta velocidade, não vai buscar o espaço às costas dele, que o Fabrício Bruno é um jogador veloz, então ele conseguiria ganhar esse espaço às costas, se recuperar e impedir a progressão do Pedro Raul. Só que ele não faz, ele vai dando espaço, e com isso o Vasco entra no último terço. E ao entrar no último terço, tendo espaço para poder efetuar o cruzamento, um outro detalhe aqui que eu tenho que destacar é que esses jogadores do Flamengo aqui, principalmente os zagueiros, se nós pegarmos aqui o Fabrício Bruno, o Rodrigo Caio, o Pablo e o próprio Ayrton Lucas, que está na linha de defesa. Aqui é uma marcação por zona. Como é que funciona a marcação por zona? Bola, companheiro, espaço. Então, o Fabrício Bruno é o jogador que sai para pressionar. O Rodrigo Caio tem que cobrir esse espaço às costas do Fabrício Bruno. O Pablo faz a cobertura do espaço das costas do Rodrigo Caio. E o Ayrton Lucas cobre o espaço às costas do Pablo. Assim que funciona as regras de ações por marcação por zona. Nesse momento, identificar as possíveis ameaças é importante para você saber como tem que se defender. Então faltou também o que a gente chama de uma mentalidade zonal, capacidade de você conseguir dividir referência entre a bola, companheiro, espaço e o marcador. Faltou o jogador do Flamengo fazer quebrar o pescoço, o mapeamento do espaço, para perceber, e com isso o Pablo ia perceber, que o movimento desse jogador que é importante para ele conseguir impedir. E nesse momento, no momento do cruzamento, todos os jogadores estão olhando a bola. Quando o Pablo percebe
o movimento do jogador do Vasco já é tarde demais e aí não tem mais tempo para ele conseguir fazer, para conter o avanço do adversário e ele conseguir cabecear e fazer esse gol. Então, quando a gente olha o gol, o segundo gol do Vasco, jogar somente numa jogada erro coletivo é chover o erro individual é chover no molhado. Essa jogada tem erros coletivos, princípios táticos do jogo que o Flamengo deixou de fazer, como o atacar defendendo, compactação, reduzir espaço do adversário, uma agressividade melhor na pressão pós-perda, uma falta tática poderia ser feita no Pedro Raul lá atrás, pelo próprio Fabrício Bruno. Então, olhar para o erro individual numa jogada que o Vasco sai do seu campo de defesa, da tua primeira fase, passa no segundo terço, chega no último terço de campo, entra em zona de finalização e faz o gol, gente, isso é chover no molhado. Não foi uma jogada já no último terço, foi uma jogada que se iniciou desde a primeira fase de construção do Vasco ou da transição do Vasco, o Flamengo com uma densidade defensiva de superioridade numérica e mesmo assim não conseguiu efetuar a progressão e dificultar o gol do Vasco. Então, o próprio Vitor Pereira fala de corrigir alguns pormenores e esses pormenores serão importantes, que é algo que o Flamengo precisa ficar atento. Por ter muita gente no último terço, o Vitor Pereira gosta desse ataque posicional, gosta que os laterais se projetam para alargar bem o campo, espaçar a linha do adversário, é muito bacana, só que fica muito vulnerável para os dois volantes conseguir cobrir todo o espaço. Se o adversário conseguir fugir do centro onde o Flamengo perde a bola, o Flamengo acaba ficando vulnerável para um contra-ataque. E olha que o Vasco tem, o Pedro Raul principalmente, não é jogador tão veloz assim. Se nós olharmos principalmente para o time como Volta Redonda, que é um time que gosta de explorar esses contra-ataques, essas transições em velocidade, o Flamengo ficaria muito vulnerável para esse tipo de jogada. Por isso que você conseguir compactar melhor, conseguir fazer reduzir os espaços melhor para impedir a progressão do adversário, pode ser algo aí já para evitar esses contra-ataques que o Flamengo sofreu contra o Vasco da Gama. Tamo junto? Deixa o like, se inscreva no canal, 19h30 tem live aqui, saudações rubro-negro.